Boa tarde, turma. A nossa aula de hoje será a respeito do sistema urinário. E o sistema urinário, como nós vamos ver, ele vai ser responsável por excretar substâncias que não são desejadas ao nosso corpo e que muitas dessas substâncias podem ser tóxicas ao nosso organismo. Então nós temos aqui, ó, nessa imagem, a ilustração de um sistema urinário masculino, mas internamente, certo? Existem muitas semelhanças com o sistema urinário feminino. Então, olha só, nós vamos ter aqui no sistema urinário dois rins, um rim localizado no lado direito e um rim localizado no lado esquerdo. Vamos ter também dois uréteres, um no lado direito e outro no lado esquerdo, uma bexiga e um canal de uretra, certo? Então, vamos, a partir dessa fisiologia desses órgãos aqui que estão presentes no sistema urinário, ver algumas coisas sobre esse sistema. Então, a gente vai voltar aqui para essa parte do livro de vocês. Lembrando, se vocês quiserem saber mais, estudar mais e acompanharem no livro didático de vocês, esse assunto tá da página 67 à página 69 do livro de vocês. Então, olha só, se eu perguntar a vocês o que é excreção, o que é que vocês vão me dizer? Então, olha só, os organismos vivos dispõem de meio para eliminar os resíduos, olha só, produzidos por atividades vitais. Alguns dos principais resíduos produzidos pelo corpo humano são o gás carbônico, que é resultante do processo de respiração celular, a ureia, que são substâncias produzidas pelo organismo ao degradar proteínas, e também o excesso de água, não é? Que uma parte da água que não é mais utilizada pelo organismo tem que ser eliminada. E também de alguns sais minerais em excesso, eles precisam ser eliminados, eles precisam ser expulsos do organismo, para garantir, então, o bom funcionamento ou funcionamento adequado do organismo. Então, esse processo é conhecido como excreção. Então, a excreção envolve a saída do gás carbônico, do vapor de água dos pulmões, né? Assim como alguns processos de excreção, né? Então, também envolve o descarte, né, de ureia e do excesso de água e de sais minerais por meio do suor e principalmente por meio da urina. Então, grande parte dos resíduos que são produzidos, não é, pelo nosso organismo, eles são eliminados através do processo de excreção. E os rins, ele realiza esse processo de excreção muito bem. Não devemos confundir excreção com eliminação. No caso da produção das fezes, não é, que também são substâncias que o corpo não precisa mais, tem o processo de eliminação, né? No caso da excreção, não. A excreção vai envolver excretar o excesso de água e de sais minerais, assim como ureia e outras substâncias tóxicas que não são necessárias ao organismo. Nesse caso aqui, o sistema urinário, ele vai ser responsável por esse tipo de excreção aqui. O dióxido de carbono, como nós vimos no sistema respiratório, ele é excretado a partir dos pulmões, certo? Então, olha só, como é que ocorre a produção, então, de urina, não é? Nos rins. Nós vimos no início da aula que o sistema fisiológico humano ele é formado por dois rins, o sistema urinário, certo? Os dois rins, eles vão ser responsáveis pela produção da urina. E eles estão situados aqui, ó, próximo a essas costelas aqui, nessa localização. Por isso que tem pessoas que têm problemas renais e sentem muita dor nas costas nessa região aqui. Então, olha só, dentro dos rins, ele vai ser composto por uma diversidade de estruturas. E, através das artérias, nós vamos ter a entrada do sangue pelos rins. Por quê?
Porque é nesse sangue que vai ter muitos resíduos provenientes ainda também do processo da alimentação, como proveniente dos processos também de produção da urina. Mas essas artérias aqui vai trazer o sangue, não é? Que está presente ali dentro dos rins. E nós vamos ter também veias que vão tirar o sangue de dentro do rim. Como é que acontece isso? O sangue, ele precisa passar aqui por dentro dos rins, porque como eu já disse, ele vai trazer substâncias tóxicas. Assim, ele vai, porque os rins vão filtrar as substâncias existentes nesse sangue. Então, o que não é bom, os rins vai encaminhar aqui para os uréteres, que tem um do lado direito e tem um do lado esquerdo, através da urina. O que for bom, o que aproveitar, o sangue vai fazer o quê? Os rins vão levar, através das veias, esse sangue de volta para o organismo, porque ainda vai ter ficado vitaminas, sais minerais importantes, coisas que que o organismo ainda precisa. Então, o que o organismo não precisa é filtrado aqui e é excretado para fora através dos uréteres, através da forma de urina. E o que precisa, e o que ainda é utilizado pelo organismo, é devolvido, então, ao organismo. Então, os rins têm essa função essencial. Por isso, dizemos que os rins, eles são filtros essenciais, extremamente complexos, para filtrar o sangue, certo? Então, desta forma, nós podemos observar o seguinte, que, de acordo com a falta da ingestão de água, pode ser ocasionado processo de desidratação, porque a água ela é ingerida tanto através de processos metabólicos do organismo de produção de água através das reações metabólicas, como através dos alimentos sólidos que nós consumimos, porque todos os alimentos contêm água, especialmente as frutas, e também os alimentos líquidos, né, como chás, suco e etc. Então, à medida que essa água ela é colocada dentro do organismo, ela também é eliminada através das fezes, do suor, da evaporação direta, assim também como através da urina. E se nós não estivermos fazendo ingestão de água adequada todos os dias, o que é que vai acontecer? O organismo ele pode então ficar desidratado por conta da saída de água do organismo. Dessa forma, toda vez que a gente sente sede, na verdade é porque a sede já é um processo de desidratação do organismo. Seria interessante que nós tomássemos água antes de sentirmos sede, porque quando sentimos sede é porque nosso corpo já está desidratado, certo? Existe uma coisa chamada também de insuficiência renal e cálculos renais, que muitas vezes é ocasionado tanto pela ingestão de pouca água, pessoas que tomam pouca água, assim como por, muitas vezes, fatores genéticos, como também pelo tipo de alimentação que as pessoas consomem, tá certo? Podem gerar o que a gente chama de insuficiência renal ou cálculos renais, ok? Então, esses cálculos renais, ó, como mostra essa imagem aqui, eles são cálculos que são formados através de substâncias, né, do organismo, que vão se acumulando e vão fazendo essas verdadeiras pedrinhas, que vão ficando alojadas aonde? Vão ficando alojadas, ó, gente, vou voltar aqui a imagem, certo? Vão ficando alojadas aqui nos néfrons dos rins. Então, essas pedrinhas, elas vão se alojando aqui nessas estruturas e vão ficando aqui, certo? E vão cada vez mais se calcificando, formando então as pedrinhas, dificultando a filtração, certo? Dos rins. Tem muitos casos que essas pedras elas são expelidas através da ingestão de muita água ou através medicamentosa.
mas em outros casos elas ocupam espaço tal qual dos rins, que muitas vezes elas só são retiradas através de cirurgias. Dependendo do processo de insuficiência renal e se os rins pararem de funcionar, perderem a sua função de filtração, os indivíduos têm que fazer, então, cessão do que nós chamamos de hemodiálise, certo? Essas sessões de hemodiálise, elas são feitas o indivíduo acoplado à máquina, aonde essa máquina ela vai fazer a função dos rins, ela vai filtrar, ela vai tirar o que é ruim, certo? Os excretas, e ela vai deixar retornar só as substâncias que são boas para o organismo. Então, quando o indivíduo precisa fazer a utilização dessa máquina, é porque os rins dele já chegaram à falência. E geralmente pessoas que precisam fazer hemodiálise precisam fazer de 2 a 3 vezes por semana. É algo muito sofrido, muito dependioso. Por isso que é tão importante que cuidemos dos nossos sistemas. Pessoas que tomam muito refrigerante, pessoas que bebem muita água, pessoas que têm alimentação, que bebem pouca água, né? Tem alimentação inadequada ou se alimentam de produtos muito gordurosos, só fazem afetar e causar danos severos aos rins. Agora eu quero que vocês façam a atividade lá do Google Forms, mandem para mim e até a nossa aula de sexta-feira.